Você já olhou para uma república presidencialista e pensou, O que passa na cabeça dela? sim? Não? Bom, de qualquer forma, vamos hoje responder à pergunta: o que é uma república presidencialista? Sejam muito bem-vindos à Voz de Abril, eu sou o Miguel e hoje é o segundo episódio da nossa série Projeto Governos. E hoje, então, como já disse, iremos falar sobre repúblicas presidencialistas. Vamos dar ali uma vista no gráfico, já fizemos o nosso vídeo sobre repúblicas. Portanto, agora vamos passar para um dos tipos de república, que é o tipo da república brasileira. Uma república presidencialista. Uma república presidencialista é uma vertente da república em que não existe primeiro-ministro, com o presidente sendo todo o poder executivo, concentrando então as funções de chefe de Estado e de chefe de governo. Portanto, o presidente é quem governa o país e que faz as leis, convoca o Conselho de Ministros, que neste sistema republicano estão um pouco mais submissos do que nos outros, como por exemplo o parlamentarismo, respondendo diretamente aos interesses do presidente, pois eles não representam nenhum partido. Mas, como o presidente não representa nenhum partido, como é o caso do primeiro-ministro que representa um partido, não é necessário coligações, se bem que é bom para poder aprovar suas leis. Assim, o presidencialismo é a forma de república em que o governo é mais estável, mas tem menos representatividade das ideologias. Algumas vantagens do presidencialismo são a estabilidade governamental, impedindo alguns impasses governamentais como a crise política de Portugal, que eu falei no vídeo, não foi no vídeo passado, mas foi há 2 vídeos atrás, onde tivemos problemas entre partidos e o governo não conseguia se consolidar. Neste caso, o presidente já está mais consolidado e o parlamento não tem tanta força assim quanto no parlamentarismo e semipresidencialismo, por exemplo, tornando o governo um pouco mais estável. Também temos a maior autonomia do executivo, pois agora o presidente da República, ou no caso chefe do governo, pode então nomear o Conselho de Ministros e aprovar as suas leis, não aprovar, mas propor as suas leis sem tanta intervenção do Parlamento, deixando o Executivo um pouco mais livre. Uma desvantagem do presidencialismo, mas é uma desvantagem da República em geral, são os impasses dos poderes, em que o Parlamento, por exemplo, ou seja, o Legislativo, pode barrar tudo que o Executivo faz. Mas isto acontece em toda a República e também é bom isso acontecer porque meio que sem o Parlamento poder barrar o que o Executivo faz, o Executivo era soberano e tínhamos um poder absoluto. Mas isto é uma coisa que acontece na República em geral. Muita gente fala que é desvantagem, muita gente fala que é vantagem. Eu vou meter ali no meio. Mas uma desvantagem é o grande poder do Presidente, que retira alguma representatividade nas ideologias, visto que tem só uma pessoa lá no Executivo, mas pode levar à pior da desvantagem do presidencialismo, que é a facilidade tem uma maior facilidade de se transformar num regime autoritário. Que é que isso, porquê? Porquê que tem uma maior facilidade? Primeiro, não existe primeiro-ministro, portanto o presidente é ele o executivo, que significa que já é menos uma pessoa para se preocupar. E como é ele o executivo, ele consegue ter ali mais alguma ajuda em corromper o Parlamento. Se o presidente conseguir corromper o Parlamento, acabou. É um regime autoritário. Esse é o maior perigo do regime presidencialista. Um dos exemplos mais emblemáticos do presidencialismo é os Estados Unidos da América, que desde a concepção da sua Constituição em 1788 mantém um presidencialismo sólido. Lá, o presidente é eleito por um sistema indireto, pelo colégio eleitoral, e exerce amplos poderes executivos. Ele nomeia secretários, que são ministros, veta leis aprovadas pelo Congresso e indica juízes para a Suprema Corte, tudo com base em um mandato fixo de 4 anos. A separação de poderes é clara
e cada um atua com independência, embora a negociação entre o Executivo e o Legislativo seja constante. Neste caso, o Presidente só pode ser eleito 2 vezes na vida, causando alguma rotatividade, mas tirando tempo de bons Presidentes da República. Outro caso muito famoso de presidencialismo é a Pátria Amada Brasil, onde o Presidente é eleito por voto direto e popular e governa por um mandato de 4 anos, podendo ser reeleito. Diferente dos Estados Unidos, o Brasil possui numerosos ministérios e atua com medidas provisórias que têm força de lei temporária até serem aprovadas ou rejeitadas pelo Congresso Nacional, os decretos. Apesar da autonomia do Executivo, o Presidente precisa dialogar com os parlamentares para garantir apoio político, aprovar leis e implementar projetos, o que pode levar impasse se não houver maioria no Congresso. Também existe o Senado, que é tipo um segundo parlamento. Um país muito parecido com o sistema brasileiro, só não sei se tem Senado, é a Argentina. Outro nome que também podemos citar é o México, onde o presidente é eleito para um único mandato de 6 anos, sem possibilidade de reeleição. Este modelo busca evitar excessiva concentração de poder. Assim, como nos outros países presidencialistas, o chefe de executivo tem a responsabilidade de nomear ministros e tomar decisões políticas, sem depender diretamente do Parlamento para formar um governo, embora continue submetido a fiscalizações institucionais do Legislativo e do Judicial. E ficamos por aqui. Muito obrigado por assistirem. Espero já ter-vos ajudado um pouco sobre os diversos tipos de república. Próximo vídeo, repúblicas semipresidencialistas, que eu já falei um pouco no vídeo da crise política de Portugal. Vou passar aqui de novo o card. Já vai passar 2 vezes o card. Mas pronto, muito obrigado por assistirem. Deem um like se gostaram, inscrevam-se se gostaram muito e até à próxima.